Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer aí a organização do evento, o MIT, o Energy Summit, pelo convite de estar aqui com o Rafael Moura, superintendente da ANP, que tem tocado aí tão bem essa agenda, dentre várias, do CCS. Nós, no Ministério de Minas e Energia, começamos a trabalhar com esse marco legal do CCS, por ocasião até de um investimento da FS Bioenergia, que tem uma planta de produção de etanol de milho no Centro-Oeste e queria fazer, então, a injeção de uma corrente pura que nós temos no processo de fermentação de produção do etanol em um reservatório lá na bacia do Parecis, no Mato Grosso. Nós começamos a nos debruçar, criamos um subcomitê dentro do programa Combustível do Futuro, para verificar quais seriam, então, as condições para que a gente fizesse um marco legal que viabilizasse esse tipo de atividade no Brasil. E chegamos a uma proposta, após longas discussões, que dava muitos poderes para a ANP, para que a ANP tivesse bastante liberdade no desenvolvimento dessa regulação, até porque é uma atividade completamente nova e a gente tinha muita preocupação de engessar determinados parâmetros na lei e depois haver uma necessidade de algum tipo de flexibilização, a própria evolução regulatória. Então, nós caminhamos nesse projeto de lei. Havia, na época, outros projetos de lei que entravam no nível de detalhamento maior. Até quando foi para o Senado, ele voltou com uma questão de contratos, uma série de requisitos que nós conseguimos depois, na articulação na Câmara dos Deputados, retirar muitos desses detalhamentos do texto legal para que a ANP tivesse a liberdade. Em paralelo, os Estados Unidos, com o Inflation Reduction Act, trouxe uma série de incentivos para a atividade CCS no governo Biden, e nós começamos a ser muito procurados no âmbito de uma cooperação que existe Brasil e Estados Unidos, que é o USBEF, e muito interesse, né, nas atividades do que a Petrobras estava fazendo. A Petrobras é reconhecida internacionalmente como um modelo na atividade CCS, então recebendo Exxon, empresas norte-americanas como a Chevron, querendo conhecer melhor as atividades da Petrobras, como é que eles se apropriavam disso. Isso gerou, inclusive, uma missão que nós fomos para os Estados Unidos, em Washington, que teve lá a participação, está aqui, o representante da Petrobras foi conosco, o Rafael Moura também foi, e nós evoluímos nessa troca de informações. Existe um programa dos Estados Unidos chamado Low Carbon Fuel Standard, que foi, inclusive, o programa que inspirou e motivou a FS a querer caminhar nessa direção de combinar, né, o BECS. E, em paralelo, também a gente evoluiu na nossa agenda com relação às NDCs. Como é que a gente atinge o Net Zero? E para atingir o Net Zero, hoje o BECS ele é fundamental. A gente precisa ter uma geração de energia que seja negativa, né, em termos de emissões de CO2. Então, o BECS faz parte da estratégia de nós combinarmos bioenergia com CCS. Eu vou passar aqui para o meu amigo Rafael aí para complementar. Obrigado, secretário. Um prazer imenso estar aqui, né, nesse evento de energia, trazendo a participação da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis para esse ecossistema, que é um ecossistema de produção de energia, mas também um ecossistema de desenvolvimento tecnológico e inovação, né? Então, agradecendo aí a organização, no nome do CEO do evento, o Hudson Mendonça, que gentilmente nos convidou para falar desse assunto que, como o Pietro bem comentou, tem uma participação absolutamente essencial para que nós atinjamos nossos objetivos climáticos. E também agradecer a vocês. A gente sabe que esse painel concorre com o encerramento do governador do estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado aí pelo prestígio, né, de estarem aqui conosco nesse painel tratando aí de CCS no final do evento. Do ponto de vista de construção, de regulação, de política pública pelo Ministério e de implementação de política pública pelo regulador, eu acho que a gente tem aqui um case de muito sucesso e de aceleração de implementação de uma indústria emergente, aproveitando
as sinergias que nós temos como país, aproveitando o que nós temos de desenvolvimento e tecnologia, com a já mencionada Petrobras, por exemplo, que faz captura de carbono há muito tempo com o objetivo do que a gente chama de EOR, que é a recuperação avançada de petróleo, e não sem passar e suplantar grandes barreiras técnicas, né, como, por exemplo, lidar com o fluido, com o CO2, junto com a água. Enfrentamos uma série de questões relacionadas com integridade de riser, por exemplo, e aprendendo a lidar com o CO2 ao longo do tempo, que trouxe para o Brasil uma vantagem tecnológica para o estabelecimento dessa indústria, né? E a gente vem trabalhando em grande sinergia, né, Pietro? Desde as discussões de estabelecimento de projetos de lei. Nós fizemos um grande estudo regulatório na ANP, mesmo antes de ter a atribuição, um relatório de CCS para trazer uma certeza jurídica para o ecossistema brasileiro, para entender como o regulador pensa essa atividade, como pretendia regular essa atividade. Todas essas discussões, os vários projetos de lei, a gente discutiu bastante com o Ministério, que é um ministério extremamente qualificado, né? Talvez por ter tantos servidores da ANP lá, mas nós tivemos ali discussões trazendo justamente esses objetivos, de ter um projeto de lei, até a nossa capacidade de influência, claro, né? Depende do legislativo, para que nós pudéssemos permitir ao regulador a liberdade suficiente para trazer a regulação para uma atividade emergente, né? Então, de início, eu acho que a gente tem essa grande sinergia da formulação da política pública, da implementação da política pública, e com algumas novidades do ponto de vista regulatório, como a regulação experimental, que eu vou falar um pouquinho mais tarde no painel, e aí eu devolvo para você, Pietro, para falar dos combustíveis do futuro e de como a coisa aconteceu do ponto de vista de política pública. Bom, agora a gente está debruçado com relação ao decreto que nós temos que fazer da regulamentação, e alguns desafios já aparecem, né? Primeiro é que a gente não tem o mesmo mecanismo de incentivo que existe em outros países, né? Que chega a se pagar $170 por tonelada de CO2 equivalente, até maior. A gente não tem o espaço fiscal, né? Estamos com o orçamento cortado da própria ANP. Não tem não tem orçamento do próprio Ministério, então é uma dificuldade muito grande de você dar escala para esse tipo de atividade, quando você não tem algum tipo de subsídio para essa injeção de CO2. Então, é um desafio. A outra parte que nós observamos na conversa com a indústria, e acho que era depois você pudesse comentar, é a questão desse passivo, né? Porque você faz a injeção de CO2, hoje tem sido colocado como um pilar para que tenha o desenvolvimento dessa atividade, que após você fazer a injeção em reservatórios, a quem cabe a responsabilidade, por quanto tempo essa responsabilidade fica com a gente. Eu lembro que da vez que eu fui lá para a Califórnia, se falava, mas eu não sei até se está atualizada essa informação, em 2018, 100 anos de responsabilidade sobre qualquer vazamento de CO2 em reservatórios. Então, isso é uma coisa que é trazido como um ponto sensível para que a gente desenvolva essa atividade. E um outro ponto é o diálogo dessa atividade do CCS com o mercado de carbono. Existe uma percepção de que a lei do mercado de carbono, do jeito que veio, acaba que não permite uma emissão de créditos de carbono com essa atividade de CCS. Então, uma das coisas que nós queremos avançar é para dirimir essa fronteira entre o mercado de carbono e a atividade de CCS. Existe também, dentro de um contexto mais internacional das discussões que nós temos, uma percepção negativa de parte dos países com relação ao CCS. Como se isso fosse um greenwashing, uma atividade que você estivesse querendo postergar a atividade de petróleo, gás natural, carvão, por meio de CCS, que isso não é uma alternativa tecnológica muito adequada. E esse debate, às vezes, permeia algumas discussões que nós temos no âmbito do Plano Clima, como é que a gente vai combinar o CCS na indústria do petróleo. E o nosso posicionamento, enquanto Ministério de Minas e Energia, é que nosso inimigo é o carbono. A gente não tem que fazer uma escolha de rota tecnológica, de determinada atividade produtiva. Se aquela tecnologia efetivamente reduz a pegada de carbono, reduz as emissões, nós devemos considerar nas nossas atividades e buscar reduzir
a pegada de carbono de todas as atividades, inclusive da indústria de petróleo e gás. É isso, Pedro. E aí eu acrescentaria uma questão específica que o legislador corretamente excluiu a atividade de EOR, que é uma atividade integrante da indústria do petróleo para recuperação avançada de petróleo, já tratada na regulação da ANP há muitos anos. Então, no âmbito dos planos de desenvolvimento e dos contratos de concessão, mas nós abrimos espaço, né? Você, Pedro, mencionou a FS Solutions, né? Que é uma empresa que visa aplicar o BECS, né? Que é a combinação da produção de etanol com a captura de carbono. Então, a captura de carbono não é uma atividade de upstream exclusivamente, muito pelo contrário, e sequer é uma atividade da indústria do petróleo, porque dentro dos novos arranjos nós podemos muito bem ter uma empresa petrolífera onshore fazendo um EOR, mas comprando CO2 e trazendo o CO2 de um grande emissor. Então, uma indústria que não é regulada para ANP pode, uma grande emissora, uma cimenteira que produz CO2, por exemplo, como resultado do seu produto, pode vender CO2, ter um transporte e vender esse CO2 para uma atividade EOR de uma empresa onshore. É possível, é um arranjo possível, lógico, com os outros gargalos, e principalmente com o gargalo de crédito de carbono hoje, CO2 é um rejeito de luxo, na realidade, então não é uma atividade econômica que possa trazer retornos econômicos, salvo raríssimas exceções, salvo, por exemplo, o BECS, que é uma atividade que já ocorre, pode trazer emissões negativas e trazendo externalidades positivas para a atividade de produção do biocombustível. O EOR, por exemplo, também é uma atividade em que o CO2 é utilizado para aumentar a produção de petróleo, trazendo retorno econômico, mas, como arranjo geral, a gente ainda tem alguns desses gargalos, e que são gargalos que vêm sendo conversados e tratados no âmbito do decreto regulamentador, né? Independentemente do decreto regulamentador, eu acho importante a gente ressaltar que a atividade não está parada no Brasil. A ANP e a diretoria da ANP decidiu acatar uma sugestão que a área técnica fez de implementação da regulação experimental por projeto piloto. Então, nós já temos recebido e recebemos um projeto de BECS, um projeto da FS Solutions, e temos recebido projetos que nós tratamos como projeto piloto e desenvolveremos a regulação a partir dos conhecimentos adquiridos no acompanhamento dessas atividades, que é uma novidade muito grande para o Brasil, né? Normalmente a gente tem aquela coisa, agenda regulatória, 2 anos desenvolvendo resolução, todo mundo esperando, né? Mas numa indústria emergente como essa, o contexto, o ecossistema e a própria ANP entendeu que para que nós pudéssemos aprender e fazer uma regulação robusta e eficiente, e para que nós pudéssemos atrair investimentos e ter atividade econômica no Brasil, nós precisávamos de um arranjo mais moderno e distinto de regulação, né? E essa atividade da ANP é muito importante porque ela, inclusive, iniciou anterior à própria publicação da lei. Foi feita uma série de autorizações excepcionais para que a FS pudesse, né, dar andamento na atividade. E nesse contexto de transição energética, de mudanças tecnológicas, é muito relevante essa velocidade, né, tanto do órgão regulador, quanto também da própria política pública, para que a gente não perca aí essa janela de aprendizado tecnológico. E aí eu quero aproveitar, né, que eu estou aqui com o Rafael, para falar de uma outra coisa relacionada, que é a questão da verba de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E essa tecnologia, e vários projetos estão sendo aprovados relacionados a essa tecnologia, não só da Petrobras, como de outros operadores, que são decorrentes da indústria do petróleo, né? E muitas vezes a gente ainda também enfrenta esse tipo de contestação. Mas não há provas que a indústria de óleo e gás financia a transição energética, né? Isso não está muito claro. Então, se a gente pegar os relatórios da própria ANP em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, fica muito claro que não só essa tecnologia em particular, como outras tecnologias estão tendo desenvolvimento aqui no Brasil em função dos recursos de petróleo. Se hoje também estava lá em São Paulo, na B3, tivemos a
a venda aí de 74,5 milhões de óleo da União, representando uma arrecadação projetada de 28 bilhões de reais. A gente é um país pobre que não pode abrir mão dos recursos de óleo e gás para financiar a educação, saúde e também a própria transição energética. E aí eu pegaria o gancho, qual a relação do CCS com o desenvolvimento, né, de também combustíveis sintéticos, né? Embora a gente pense aí no CO2 para fazer essa injeção em reservatório, até porque combustível sintético ainda é muito mais caro do que a própria solução de biocombustíveis. Esse amadurecimento dessa indústria do CO2 no Brasil, combinada aí a geração, né, do hidrogênio verde, a gente pode ter produção de combustível sintético, o potencial que o Brasil tem na bioenergia, essa captura do CO2, não só para o reservatório geológico, mas também para a produção de hidrocarbonetos sintéticos que substituem derivados de petróleo. É uma outra fronteira que ainda é mais difícil ainda de desenvolver sem algum tipo de subsídio em função dos custos elevados. E, de novo, volta àquela questão do orçamento, que quando a gente fala de acelerar a transição, isso tudo é muitas das vezes custo para a sociedade. Quem paga a conta no final do dia é o consumidor brasileiro. Então a gente tem que ponderar até que ponto a gente encarece o nosso custo da energia, perde competitividade, ao mesmo tempo que a gente tem que avançar na transição. E um país que é líder da transição, com 90% da matriz elétrica de fontes renováveis e 50% da matriz energética vindo de fontes renováveis. A gente já está muito à frente de vários outros países, muitos países querem chegar onde a gente está, e eu acho que a ideia, né, de você trazer para a ANP o CCS, o próprio hidrogênio, isso tudo mostra que o capital, tanto financeiro quanto tecnológico, de competência da eólica offshore também foi para a ANP, mostra que essa indústria do óleo e gás ela vai ter um papel fundamental não só na geração de recursos, como também no próprio desenvolvimento tecnológico e inovação para destravar esse investimento. Exato, e esse ponto da cláusula de PDI é muito relevante, né? A EPE, a diretora Heloísa Borges, inclusive, estava aqui no evento, fez uma palestra no palco, no outro palco um pouco mais cedo. A EPE mantém um painel dinâmico, um conjunto de painéis, na realidade, que mostram a contribuição dos recursos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil. E esse é um aspecto super interessante, né? A gente comentou um pouco antes, aqui não tem IRA, aqui não tem incentivo, recurso público para subsidiar a atividade, incentivar a atividade, né? Mal a gente tem orçamento como órgão público, né? Passando dificuldades orçamentárias, né? Mas a gente tem uma obrigação específica nos contratos de concessão da ANP, não só da ANP e da ANEEL também. E, segundo os estudos da empresa de pesquisa energética e o rastreamento da EPE no seu painel dinâmico, InovaE, 75% dos recursos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação da área de energia, em tudo, nuclear, energia, vem 60% do recurso privado regulado pela ANP e 15% da ANEEL. Então, são 75% da pesquisa nacional em energia vem dessas duas instituições, ou é regulado por essas duas instituições, e aí o restante, lógico, CNPq, FINEP, BNDES, com grande contribuição com recursos públicos, mas no Brasil nós temos um arranjo em que a gente tem uma tripla hélice natural. A gente tem a intervenção ou a regulação da visão de Estado, em conjunto com as empresas que traçam as suas estratégias, já que o recurso é um recurso privado, embora tendo uma obrigação contratual, e, logicamente, fazendo as interfaces com a Academia Nacional, com as ICTs. Então, esse é um arranjo que, para o ano passado, foram 4,2 bilhões de reais. Então, a gente chegou há 2 anos a 4,4 bilhões de reais por ano de obrigação, e esse recurso é uma grande locomotiva da transição energética. Então, no Brasil, sim, a indústria do petróleo e gás natural financia a transição energética quase que diretamente. E nós falamos do projeto da FS, né? E é muito relevante a gente comentar que tem um segundo projeto de captura de carbono da Petrobras, que é uma planta piloto
de captura no estado do Rio de Janeiro, em que a gente vem tratando como um projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, para o qual nós temos uma regulação já estabelecida. E, aliás, com base nessa regulação, nós temos, de 2017 a 2024, mais de 100 projetos associados a CO2, né? Desde questões relacionadas à metalografia, para lidar com fluido altamente corrosivo, a questões associadas a monitoramento, questões associadas a EOR, a recuperação avançada de petróleo, vários projetos de combustíveis sintéticos, que são combustíveis desenvolvidos a partir desse fluido, desse CO2, que, de maneira geral, é um rejeito, e esse know-how, esse capital intelectual desenvolvido no âmbito do regulador, ao acompanhar esse conjunto de projetos, faz com que, em conjunto com os projetos piloto, nós possamos desenhar uma regulação que seja robusta do ponto de vista de segurança e que seja adequada para o desenvolvimento da atividade econômica. E mais do que isso, dentro dos recursos utilizados da cláusula, a ANP implementou 2 novos modelos ou 2 possibilidades para que as empresas cumpram a obrigação. Uma muito conhecida no país, e principalmente pelos estudantes, que é o PRH, que é o Programa de Recursos Humanos da ANP, em que nós tivemos um novo edital, teremos 60 programas a partir de julho, e alguns desses programas endereçam diretamente o desenvolvimento de mão de obra para trabalhar em novas energias, em captura de carbono, eficiência energética, hidrogênio. Então, essas temáticas passaram a compor o Programa de Recursos Humanos da ANP. Então, nós teremos estudantes do Brasil inteiro, temos vários estados que não compunham o PRH, que passaram a compor o PRH nessa nova chamada. Então, por um lado, do capital humano, a gente forma mão de obra com esse recurso também, então alimenta as universidades, inclusive agora com mestrado e doutorado sanduíche. Então, os estudantes brasileiros terão a oportunidade de estudar nas instituições mais avançadas do mundo, incluindo o MIT. Então, esse arranjo passa a valer a partir de julho, e também o nosso programa de inovação aberta, né? Que é o NAVE, que é um programa em que, de início, nós colocamos 67 desafios tecnológicos da indústria do petróleo e gás natural, discutindo com as empresas. Então, nós tivemos 9 empresas que aderiram, que fizeram aportes no nosso programa de inovação aberta, e dessas empresas nós temos 21 startups que vão começar a desenvolver soluções tecnológicas, incluindo para CO2. Então, é um arranjo completo, né, que inclui não apenas as grandes empresas e grandes investidoras que querem desenvolver essa tecnologia, mas também o desenvolvimento de capital humano, o desenvolvimento de empresas. Então, quem sabe uma startup dessas do NAVE virará um unicórnio no Brasil. Por que não, né? Nós já tivemos grandes empresas que foram desenvolvidas com PDI, e agora a gente tem um arranjo específico para fazer isso acontecer no Brasil. E tudo isso faz parte do financiamento da transição energética, né? Tudo isso faz parte desse momento que o país passa, aproveitando as sinergias que nós temos, aquelas indústrias e aquele conhecimento que nós já temos em função de outras indústrias, para desenvolver novas atividades, gerar emprego, gerar novas empresas e fazer o capital gerar no país, né? E aí eu queria trazer um outro ponto de atenção do âmbito do Ministério da Política Energética ligado ao CCUS, que é a própria descarbonização da nossa indústria. Então, a gente tem 2 iniciativas, uma delas é do gás para empregar, porque a gente observa que, se não tivermos gás natural competitivo no Brasil, as empresas elas vão levar os seus processos industriais, como já fazem para o Oman, para o Oriente Médio, para outros lugares, e aí a gente tem muitas vezes o debate qual é o papel do gás natural. Então, o gás natural ele é um combustível da transição energética que reduz pegada de carbono, conforme os países eles vão introduzindo barreiras, né, como o CBAM, que criam pegada de carbono para o aço produzido, para vidro, para cerâmica, que são indústrias intensivas em gás natural. Você precisa, né, ter esse gás natural competitivo, por isso tantos esforços no sentido de aumentar a oferta de gás natural interna, buscar o gás natural de vaca muerta, ver outras alternativas de suprimento. Temos apoiado
processo de licenciamento ambiental, do projeto da Equinor, o projeto Sergipe Águas Profundas, para que a gente consiga destravar isso. E aí a gente soma a isso os hubs de CCS, né? E essas indústrias intensivas com certeza vão precisar, em algum momento, poder ter essa captura desse CO2 do processo industrial e usar esses campos, esses reservatórios que já foram depletados, de toda essa inteligência da indústria do petróleo, que a gente tem uma parte industrial na região sudeste, onde está próximo a vários campos depletados, vai exigir também da ANP um desafio regulatório da questão do transporte de CO2, como é que vai se dar a questão também da armazenagem desses reservatórios que já foram depletados, que aí tem um desafio geológico que é menor, que você já conhece aquele reservatório, mas vai exigir da ANP não só a regulação da própria atividade, como também ter uma regulação que tenha uma credibilidade internacional e que a gente consiga demonstrar efetivamente que aquele CO2 foi capturado na indústria, ele permanece no subsolo, ele efetivamente reduziu a pegada de carbono. Então, a gente tem muita preocupação com relação à perda da competitividade da indústria, não só com o preço da energia, mas também com a própria pegada de carbono, e a ANP é fundamental nisso. Esses dois pontos são muito, muito legais, muito importantes, né? O primeiro, o apoio que essa atividade pode dar para as indústrias que são hard to abate, né? De difícil abatimento de emissões, né? Então, por exemplo, a indústria metalúrgica, né? O Brasil é um grande produtor de aço, combinando com a atividade desse porte, a gente faz com que o nosso aço seja competitivo, se não o mais competitivo do mundo. A gente já tem uma matriz energética de geração de eletricidade que é uma das mais limpas do mundo. Combinando com atividades como a captura de carbono, nós podemos fazer com que o Brasil tenha aí uma competitividade muito grande nos seus produtos. Isso a gente menciona aqui a indústria do aço, a metalúrgica, por exemplo, as cimenteiras, mas qualquer indústria pode se beneficiar dessa atividade para se tornar competitiva e de reduzir a sua pegada de carbono. Então, esse é um ponto muito relevante desses processos. E outro ponto é a fusão de estratégias, né? A gente sempre associou a proteção ambiental à segurança das operações, né? E hoje em dia, como na ANP, por exemplo, né? Nós associamos pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com o meio ambiente, com sustentabilidade, com transição energética. E uma das preocupações, né, que eu acho que a gente, como regulador da indústria do petróleo, aprendeu bastante, é a comunicação, né? Então, a gente entende que a licença social para operar é absolutamente essencial para que nós possamos estabelecer uma atividade econômica num país, né? Então, a gente sabe que já tem alguns países e algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma visão negativa, né? Falando que o CCS é algum tipo de greenwashing, uma tentativa de estender as operações de petróleo, mas esse é o grande ponto da atividade, não é uma atividade da indústria do petróleo, é uma atividade que pode servir a qualquer indústria, é uma atividade que conecta com o nosso agronegócio, com a nossa produção de etanol, para que o produto, né, o produto da produção do álcool, né, do etanol, é uma fermentação cujo resultado é um CO2 muito bom de capturar, aliás, né, com um nível de pureza bastante alto, e a captura desse CO2 faz com que o nosso etanol, que já é super competitivo no mundo, se torne o mais competitivo do mundo, até com emissões negativas. Então, é uma oportunidade, né, Pietro, que a gente tem como país, e eu enxergo uma indústria com sinergias no âmbito da política pública sendo muito bem implementada, muito bem estabelecida, no âmbito da regulação, com um regulador que tem grande experiência em lidar com projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área, e com um diálogo muito aberto também com a indústria e todos os players desse mercado, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade de dar uma grande contribuição para o país, para que a gente possa estabelecer essa indústria de maneira robusta e, principalmente, tratando com a sociedade, explicando para a sociedade de que não é uma atividade de petróleo, é uma atividade que serve
a qualquer atividade econômica para que nós possamos manter também a licença social para operar, né? Eu acho que esse ponto que o Rafael traz da licença social para operar, ele é fundamental, porque por vezes a gente vê muito enfocado na mídia, né, com foco muito grande na atividade petrolífera, mas a verdade é que toda atividade, seja de energia, seja de produção de minerais críticos, ela tem uma dificuldade enorme de obtenção de licenciamento ambiental, e a gente tem, por exemplo, fizemos um leilão de transmissão, né, que é a transmissão para a transição. Eu não sei se todos têm acompanhado aí o curtailment, que é o corte de geração de energia no Nordeste. São 60 bilhões de reais de investimento que tem que fazer linha de transmissão para trazer energia do Nordeste para o centro de carga do Sudeste e que tem dificuldade de licenciamento gigantesco. Mineração tem um aspecto extremamente negativo em função dos acidentes que ocorreram, até pelo fato da mineração não ter uma ANP, né? A ANM ainda está num processo de estruturação. Então, toda atividade de energia, ela exige licença social para operar, exige uma comunicação efetiva e ter a agência fortalecida que coloque padrões, ela é muito importante. Vou passar aí para você encerrar, Rafael. Tá joia, obrigado. Acho que a gente chegou no nosso painel, né? Até o moderador foi ver lá o encerramento do governador, então a gente fica aqui nesse bate-papo da política pública com a implementação, e o meu recado final é justamente no sentido de que o Brasil ele tem possibilidades imensas para o desenvolvimento de atividades econômicas. Agora, essas atividades econômicas só vão ser adequadamente desenvolvidas se nós tivermos um ecossistema que permita esse desenvolvimento. Então, esse ecossistema não pode deixar ninguém para trás. A gente precisa ter energia barata, a gente não pode aumentar a desigualdade no país em nome de uma transição energética. Então, isso é muito relevante, especialmente num país com o nível de desigualdade que nós temos. É muito importante focarmos pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação. A tecnologia tem que estar aqui, tem que estar conectada com o que acontece no mundo, claro, mas a gente precisa desenvolver a tecnologia no país. E, por último, as pessoas. Qualquer indústria, qualquer sociedade, qualquer país é feito de pessoas. Então, o desenvolvimento de uma nova atividade tem que ser direcionado a servir a sociedade, nesse sentido também o desenvolvimento de pessoas, programas de recursos humanos, para que nós tenhamos aí os jovens, como os jovens aqui da primeira fileira, trabalhando nessa atividade, sabendo da importância dessa atividade para o cumprimento das metas climáticas, para a solução da emergência climática, e sabedores de que o CCUS é uma das tecnologias, uma das soluções que tem potencial e precisam ser desenvolvidas para que nós consigamos atingir aí as nossas metas de redução de emissões. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês.